Neste capítulo 4, distribuições amostrais multivariadas, nós fizemos uma introdução, estamos falando de distribuições de formas quadráticas e agora nós vamos continuar, que nós falamos da distribuição Q quadrado e central, e a esperança é igual ao grau de liberdade, a variância é igual a 2 vezes o grau de liberdade, que uma forma quadrática do tipo z' d, que é a soma dos z's ao quadrado, sendo z normais p variados com média, vetor de média zero e matriz de covariância de identidade, ou seja, os componentes são normais padrão independentes, é uma Q quadrado, e portanto, com p graus de liberdade, e portanto a média dessa forma quadrática é igual a P e a variância é igual a 2P, que são os graus de verdade, P é igual ao grau de verdade, são os graus de verdade. No próximo teorema, nós deduziremos a distribuição Q quadrado no central a partir da distribuição de uma forma quadrática da normal multivariada. Essa não é a única forma de deduzir essa distribuição Q quadrado no central. Então aqui nós vamos deduzir a Q quadrado, optei por não fazer isso pela facilidade que é encontrada na literatura, então a partir da densidade conhecida. Então essa distribuição depende, além dos graus de liberdade, de um outro parâmetro Δ2 maior que zero, denominado de parâmetro não centralidade. Toda distribuição lá do R, Q quadrado, A gama, A beta, né, quase todas, A T e algumas outras, elas têm o parâmetro não centralidade, chama NCP. Então lá na distribuição Chi-square, né? Xisk lá, não é? C-H-I-S-Q, Xisk, de Chi-square, né? Q quadrado em inglês. Você pode especificar o NCP, que é o parâmetro não centralidade, que nós vamos representá-lo aqui por delta ao quadrado. E é um parâmetro não negativo para esse caso. Esse parâmetro ele surge naturalmente da distribuição Q quadrado no central, quando gerado de somas de normais independentes com variância unitária, mas com médias não nulas, que é o nosso próximo teorema. Então, pelo fato de a gente deduzir essa distribuição Q quadrado no central a partir de distribuições de formas quadráticas, então vai ficar naturalmente a associação da distribuição de formas quadráticas com a Q quadrado no central. Alguns tipos de formas quadráticas, obviamente. Então, a distribuição de Q quadrado não central. Se x é uma normal P variada, com média μ, um zero, hein? Um zero. E covariância igual a identidade, ou seja, são normais independentemente distribuídas, mas com médias não identicamente distribuídas, P variadas, né? Com média μ1, μ2, μ3, até μ índice P. Portanto, não são identicamente distribuídas. Tá? Então, porque elas têm diferentes médias, mas são normais, não correlacionadas, portanto, são independentes. Então, a variável aleatória, veja que a média não é zero. Se fosse zero, x é x, teria distribuição Q quadrado central com P grau de liberdade, que foi o resultado anterior que nós obtivemos e provamos, né? Fizemos a relação a posteriori. Então, a variável escalar z, tá? Z para nós aqui, então, vai ser uma variável escalar, nesse caso. Cuidado com as notações, cada contexto pode assumir um diferente significado. Então, z aqui, uma variável escalar, é o x é x, ou seja, somatório dos x's ao quadrado. Então, essa função densidade probabilidade, f de z, é dado por essa expressão aqui, uma série infinita, e elevado a menos delta2 sobre 2. Se eu colocar isso aqui no somatório, porque não depende do k, eu vou ter delta2 elevado a k, isso aqui elevado a menos delta2 sobre 2, e aqui embaixo eu tenho um k fatorial. Se eu pegar essa parte, vezes essa parte dividida por k fatorial, eu enxergo isso uma Poisson, com média igual a lambda igual a delta2 sobre 2. Né? Então, e um dos dois aqui vai aparecer em um outro lugar aqui, ó, no 4 elevado a k, eu posso pôr um 2 ali para fora e deixar 2 elevado a k aqui. Então, delta2 sobre 2, 2 elevado a k lá em cima, então isso vai ser uma Q quadrado. E o resto dessa soma infinita aqui e essa densidade aqui representa uma função gama, densidade de uma gama, ou de uma Q quadrada, como queira.
em que Δ2 que aparece aqui, é o μ', é a soma dos mi's ao quadrado. Ou seja, Z tem distribuição Qi quadrado não central com P graus de liberdade para não centralidade Δ2, denotado por essa notação que nós vamos dar, Qi quadrado com P graus de liberdade para não centralidade Δ2. Então, Δ2 entre parênteses, que é o parâmetro da centralidade, e Qi quadrado P. Se o Δ2 for zero, cai na Qi quadrado central. Então, essa é a distribuição Qi quadrado no central. Então, ela é uma mistura, né, de uma função contínua com uma função discreta. Tá? A discreta é uma Poisson com peso Δ2 sobre 2. Então, para a gente provar, para a gente derivar essa função de densidade aí, vamos fazer uma transformação do nosso x. Tá? Então, nosso x, que tem essa distribuição normal aqui, vai ser h vezes x, em que h é uma matriz ortogonal. Então, qual vai ser a função de densidade qual vai ser a função ortogonal antes de determinar quem que é a matriz H? O que acontece? Se ela for ortogonal, quem que vai ser a média da variável aleatória? A média, a esperança de x vai ser h mi. Beleza, não tem problema. E a covariância? Covariância vai ser H, covariância do X, H transposto. Ora, a covariância do X é a identidade. Então, fica H vezes a identidade. H vezes H' igual a identidade. Ou seja, Y vai ser uma normal com média H mi e variância igual a identidade. Tá? Então, só vamos fazer uma modificação no vetor de médias da variável Y. Mas ela vai continuar sendo variáveis independentes com o vetor de média mi de y dado por h de mi, que é a média do x, h vezes a média do x, o vetor de média de x. Bom, beleza. Isso pelo teorema das combinações lineares de variáveis normais. Então, a primeira linha dessa matriz, k variando de 1 a p, né, a primeira linha, nós vamos fazer um componente que é μ1 sobre delta. Delta é a raiz quadrada do Δ2, que é a distância de Mahalanobis do vetor μ para zero, ou o comprimento do vetor μ. De Mahalanobis não. O comprimento de euclidiano, né, quadrado. Então, Δ2 é o comprimento euclidiano quadrado do μ e delta o comprimento do μ, do vetor μ, forma euclidiana. Então, cada componente dividido pelo delta, eu monto a linha. Então, μ1 sobre delta, na coluna 2, μ2, na linha 1, μ2 sobre delta, até μ índice P sobre delta. Nas demais linhas, na iésima linha 2, linha 3, linha P, então nós vamos fazer μ1 sobre KI, então μ1 sobre K2, quando I for 2, na linha 2, μ2 sobre K2, até o μi menos 1 K2. Então, até o mi, e nesse caso, quando i igual a 2, esse i menos 1 vai ser 1. Então, vai ser μ1 sobre K1, só vai ter esse componente. E o próximo vai ser a soma dos mi's até o ponto, que seria só 1, dividido pelo K vezes mi. K vezes o μ2. Então, aqui em cima seria μ1 ao quadrado dividido por K2 vezes μ2. Negativo. E o resto é zero. Na linha 3, eu vou ter μ1 sobre K3, μ2 sobre K3. E na terceira posição, eu vou ter a soma do μ1 ao quadrado mais μ2 ao quadrado dividido por K3 vezes μ3. Negativo. E o resto é zero. E assim por diante. Agora, se o μi for zero, porque ele vai estar na iésima posição com um valor zero, eu vou pôr zero em todas as posições e 1 na iésima posição, não faço nada disso. E com isso eu tenho uma matriz ortogonal. Então, meu KI, ele é dado por isso aqui, ó, μi, né, para a linha 2. Então, é o μ2 ao quadrado mais 1, para a linha 3 é o μ3 ao quadrado mais 1. E assim por diante, até a linha, até o meu i ser igual a p. Então, vou ter o μp ao quadrado mais 1. A soma dos k's anteriores naquela posição da linha, dos mi's k's ao quadrado, de 1 até i menos 1, dividido por mi ao quadrado, que é o mi da linha, se ele for diferente de zero. E extrair a raiz quadrada, eu tenho o KI necessário.
Então, essa foi uma forma que eu achei para construir essa matriz aqui. Deve ter outras formas mais fáceis que essa. E aí, isso é verificável. Eu fiz até programa R para checar que ela é ortogonal. Perfeito. Então, fazendo essa transformação, quando eu botei y igual, pelo teorema das combinações lineares, vai ser uma normal com média eta e covariância I. Mas quem que é o eta? É o H, é o H vezes mi, tá? E a gente consegue provar que esse eta é exatamente delta 0,00 transposto. Então, é um vetor que tem delta, que é a raiz do mi' na primeira posição, e zero nas demais posições. Tá? Então, quando eu multiplicar a iésima linha vezes o vetor de mis, essa forma que está aqui, faz com que essa soma, esse produto interno, seja zero. Se ela for zero, né, então vai ser esse produto interno vezes a linha que tem zero, né? O componente é zero e o resto é zerado. Então vai dar mi vezes 1, que é 0 vezes 1, 0, e o resto é 0 vezes 0. 0 vezes qualquer valor, 0 vezes qualquer valor. Somados vai dar 0. E se for diferente de 1, isso faz dar 0. A única que não dá 0 é isso aqui. Quando eu fizer esse produto aqui, eu vou ter milinha mi, que é o delta 2, dividir por delta, que dá delta. Tá? Então, por isso que é delta de média e 0 nas demais posições. Porque a escolha da matriz foi para zerar quando eu fizer a delta ali. Então, o que eu vou ter no y? Uma variável, a primeira variável com média diferente de zero, todas as outras com média igual a zero e todas independentes. Então, eu tenho essas variáveis aqui todas, da segunda posição até a pésima, normais padrão. A média é zero e a variância é 1 e as covariâncias são todas independentes. E todas são independentes da primeira também. Então, todas as variáveis são independentes entre si, portanto, qualquer combinação dela ou subconjuntos dela serão independentes. Portanto, o meu delta, a única que não tem média zero é a primeira y, a y1. Então, essa transformação foi bem conveniente para isso. Então, z' é x', e x é quem? É h' de y. Então, transpõe isso aqui, fica y' h, H transposta transposta da H transposta é H, e vezes a x, H''y. Isso é identidade, porque é matriz ortogonal, fica y', soma dos y ao quadrado. Então, somar os y ao quadrado, eu separei a primeira parcela, y1 ao quadrado, e somei todas as demais, da segunda até a PS. Chamei isso de u. Ora, o que acontece se eu somo variáveis aleatórias normais, padrão, independentes? Ora, isso, porque elas têm covariância zero, então elas são independentes. Ora, essa variável u, a gente já sabe que é uma Q quadrado. Com quantos graus de verdade? O número de termos que eu tenho aqui nessa soma, que é P menos 1, porque começa do 2, não começa do 1. Então, u é uma Q quadrado, y1 é uma normal, y1 é uma normal com média delta, que é raiz de mi', e variância igual a unidade. Tá? Então, os y de 2 a p são normais padrões independentes. Então, esse aqui é uma Q quadrado com p menos 1, que nós acabamos de provar, só diminuiu uma parcela aqui. Então, o grau de liberdade fica p menos 1. Da mesma forma, y é normal independente das demais. Então, como eu tenho uma função de variáveis independentes e outra variável que é independente de todas as demais, qualquer função de um conjunto independente que não tenha sobreposição, não tem elemento comum com outro grupo ou com a outra única variável, então a gente pode dizer que essas duas variáveis são independentemente distribuídas. E aí vocês podem checar isso, que lá no meu livro de probabilidade eu mostro os teoremas relativos a isso. Tá? Então, quem quiser ver com mais detalhe esses teoremas, e mostra que funções lineares de conjuntos que são independentes, funções quaisquer, né, lineares ou não lineares, de conjuntos de variáveis que são independentes, as funções, se não tiver elementos comuns, serão independentemente distribuídas. Então, y1 ao quadrado, ou y1 e u, ou y1 ao quadrado e u, serão independentemente distribuídas também. Observe que z, então, nossa variável z, que é a forma quadrática original, é y1 ao quadrado mais u. Então, com p menos 1 graus de liberdade, a distribuição conjunta de y1
Logo, com n igual a P-1, né? Fazendo n igual a P-1, que é o grau de liberdade da U, a distribuição conjunta de y1 e u era dada pelo produto da densidade dessa variável aqui, né? Que é facilmente deduzível, porque é uma quadrada de uma normal, e da U, que é uma Q quadrado, com probabilidade P-1, Ni é P-1, que eu vou substituir daqui a pouco. Então, 1 sobre raiz de 2π, desculpa, é da y1, não da y1 ao quadrado. Eu estou fazendo, depois eu vou fazer a transformação. Então, da y1 com a U, né? Não estou fazendo a y1 ao quadrado, não. Então, tá certo. Então, uma normal padrão vezes a Q quadrado. Então, a normal padrão, 1 sobre raiz de 2π elevado a y menos a sua média ao quadrado sobre 2 vezes a variância, que é 1 sobre 2. Né? Então, vezes a distribuição Q quadrado da U. Então, a distribuição conjunta, se eu fizer uma transformação de y igual a raiz de z cosseno θ e u igual a z seno ao quadrado de θ, então eu vou transformar y1 e u em z e θ. Tá? Então, eu vou ter, se eu somar y1 ao quadrado mais u, z cosseno ao quadrado, mais z seno ao quadrado, põe o z em evidência, fica cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado, que é 1. Então, z é igual a y1 ao quadrado mais u. Tá? Então, a z vai ser a nossa variável de interesse. Então, por isso que foi escolhida essa transformação desse jeito. E θ, uma variável auxiliar que não me interessa. Então, z varia de 0 a infinito e θ varia de 0 a π. Tá? Portanto, o jacobiano dessa transformação é dado por isso, é só fazer os produtos, né? Que eu vou pegar as derivadas do y1 em relação a z, né? Então, dá elevado a menos meio, dá menos meio de z elevado a menos meio menos 1. Meio a menos 1, que dá z elevado a menos meio. Tá? Meio z elevado a menos meio. 2 raiz de z e derivada em relação a z, cosseno permanece, cosseno θ. Agora a deriva em relação a θ vai ficar menos seno θ raiz de z. Tá? E assim por diante. Deriva em relação a z dá seno ao quadrado de θ, e deriva em relação a seno θ dá 2 vezes cosseno θ vezes z. Passo 2 multiplicando, subtrai 1 do seno, e a derivada do seno é cosseno da regra da cadeia. Então, 2z, seno θ, cosseno θ. Acho o determinante, multiplico aqui cruzado, aqui menos isso cruzado dá mais. Ponho o raiz de z seno θ, que é z sobre raiz de z da raiz de z, 2 cancela, então raiz de z em evidência, seno θ, vai sobrar cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ dá 1, então dá raiz de z seno θ. Então, o meu jacobiano da transformação é raiz de z seno θ, e o valor absoluto dele é o próprio, porque o θ varia de 0 a π, então essa função é maior que 0. Então, se eu pegar a minha densidade lá, né, desse produto aqui, esse produto, onde tiver y1, eu vou substituir por raiz de z cosseno θ, onde tiver u, eu vou substituir por z seno ao quadrado de θ. Então, ó, dá tudo isso aqui. Eu não vou ficar explicando passo a passo aqui, não. Então, vou simplificar. Aqui é o jacobiano da transformação. Fazendo várias modificações aqui, substituindo Ni por P-1, eu tinha falado anteriormente. Nós temos a densidade conjunta de Z e θ, dado por essa expressão aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar a densidade do Z. Então, eu tenho que pegar em relação a θ de 0 a 2π. 0 a π, perdão. Então, f de z é integral de 0 a π dessa conjunta. Opa, esqueci de pôr dθ aqui. Dθ. Integração em relação a θ dθ. Esqueci aqui, perdão. Então, a hora que eu integrar isso aqui, 0 a π, aqui tem dθ, eu vou integrar essa função aqui. Essa parte não depende de θ, pode estar em pós-evidência. Essa parte não depende de θ, ficou em evidência. Tá? Então, vai ficar integral dessa parte aqui, central. E
resulta nisso aqui. Essa função densidade almejada que nós queríamos. Essa passagem aqui é muito difícil, nem eu consegui fazer isso aqui. Eu peguei esse resultado pronto no Muirhead. Muirhead mostra com detalhes porque cai numa hipergeométrica generalizada, que é essa função aqui, muito comum na matemática, e que eu tenho pouco conhecimento sobre ela. Essa série é um caso particular da série chamada hipergeométrica generalizada. Então, essa integral, não se preocupe, é a integral de que que eu não consegui fazer também. Um dos poucos resultados que eu não consegui fazer nesse livro. Então, a função densidade Z é uma Q quadrado não central com P graus de liberdade e parâmetro com centralidade delta2. Ela pode ser expressa também como uma mistura de densidades. Veja que isso aqui, ó, E elevado a menos delta2, vai ser rearranjado aqui, né? Então ela pode ser expressa como mistura de densidades Q quadradas centrais, cujos P são probabilidades Poisson, tá? Vezes uma função G, que é uma densidade Q quadrado com P mais 2K graus de liberdade. Então, essa parte aqui, ó, é uma Q quadrada, não está dentro da série, não. A gente vai colocar ela dentro da série aqui, e essa é uma outra passagem de uma outra forma de apresentação disso. A partir da simplificação, tá? Mas é um pouquinho mais complicado para fazer isso. Porque aqui a gente tem Z elevado a K. Aí a gente vai misturar isso com isso. É uma simplificação. O EZ menos tá aqui, isso aqui, né? Tem alguns casos aqui, a gama de P sobre 2, gama de P. A gente pode simplificar isso, né? Começando do zero, essa soma. Então aqui, ó, a parte de cima aqui, e essa parte aqui, ó, K fatorial. Então, essa parte aqui, esse K fatorial, é a densidade de uma Q quadrado com o parâmetro delta2 sobre 2, com o médio, que é o lambda da Poisson. E o resto é uma Q quadrado com P mais 2P, 2K graus de liberdade. A função de uma Q quadrado com P sobre 2 mais isso aqui, ó, tem que multiplicar por 2, né, que é o alfa sobre 2, grau de liberdade sobre 2. Então, é 2P, P sobre 2 vezes 2, cancelo 2 com 2, 2P sobre 2 da P, é isso aqui, e 2K. Então, P mais 2K dividido por 2 menos 1. Esse é o nosso alfa, né, Ni sobre 2. Tá? Então, com beta igual a meio. Portanto, isso é uma distribuição, o restante aqui, o restante é a função normalizadora, da Q quadrado. Então, Q quadrado Poisson é a mistura disso. Então, a função geradora de momento dessa variável z, como é que a gente vai obter? Vai integrar essa e elevado a t' z, que é a esperança que nós queremos, nós vamos multiplicar a integral disso vezes tz, né, que é a nossa variável a z, que é a forma quadrática de interesse x em x. Portanto, essa esperança dessa quantidade, ó, E, Tz eu juntei, aí junta aqui do mesmo jeito. Essa parte dessa somatória é um somatório da integral dessa parte. Isso aqui está dentro do somatório porque o K está aqui dentro, né? Então, isso aqui tem um parênteses aqui dentro, somando tudo isso. Isso aqui não está separado do somatório, não. Essa parte eu coloquei em evidência. Essa parte aqui a gente pode fazer a transformação, né? Z1 menos 2t igual a U. E aí, do mesmo jeito que a gente fez no outro caso lá, e aí o dz dá 1 menos 2t du, então a gente isola o z, u sobre 1 menos 2t, deriva o z, então o nosso dz vai virar, nosso dz que está aqui vai virar 1 menos 2t du, mas aí tem o u dividido, dividido por 1 menos 2t, está elevado o z nosso, que é isso, 1 menos 1, 2t, está elevado a essa quantidade. Então, vou ficar na parte de cima com 1 elevado a isso, e na parte de baixo, 1 menos 2t elevado a esse coeficiente aqui. Multiplicado com 1 menos 2t, então menos 1 desaparece, tá?
Então, fica essa quantidade P sobre 2 mais K. Então, já simplifiquei aqui também. Isso aqui eu posso pôr em evidência. E isso aqui integra a quantidade normalizadora, que vamos simplificar aqui, ó. Então, vai sobrar essa soma aqui. Algumas partes dessa soma aqui, que não depende do K, eu posso pôr em evidência, como essa parte 1 menos 2t elevado a P sobre 2. E vai sobrar aqui 1 menos 2t elevado a K, que eu passei para a parte de cima na forma de fração. Tá? Na parte de cima que tinha delta sobre 2, aí dividido por 1 menos 2t é K. K fatorial. E essa expressão aqui é uma série de Taylor. Isso aqui dá exatamente e elevado a delta sobre 2, dá exatamente essa parte aqui, 2 vezes 1 menos 2t. Essa parte aqui. A série de Taylor de e elevado a esse coeficiente aqui. E aí isso aqui vai simplificar. Então, dá e elevado, depois de simplificações, e elevado a t delta 2 sobre 1 menos 2t, 1 menos 2t elevado a menos p sobre 2. P é o nosso grau de liberdade, né? O nosso Ni. Se eu quiser substituir o P por Ni, para ficar geral, eu faço isso. No nosso caso, é uma soma de P variáveis, então o grau de liberdade é P. Então, nós temos isso aqui. Se o nosso delta for zero, essa quantidade aqui, para t, é obviamente menor que meio. Tá? Para isso aqui ser uma quantidade, aqui lá ser uma densidade válida. Se o t for zero, isso aqui cai no 1 menos 2t elevado a menos ni sobre 2, menos p sobre 2. Portanto, cai na q quadrado central. Então, isso aqui é uma generalização da q quadrado central. Se nós derivarmos, né, então, essa expressão, avaliarmos em t igual a zero, depois de alguns cálculos, né, que é um produto de duas funções de t, agora ficou fácil, deriva em relação a t, deriva essa, vezes essa, mais essa, vezes a derivada dessa, e avalia em t igual a zero, eu tenho p mais delta 2. Então, a esperança da variável t, que quadrado não central, é p mais delta 2. E se nós subtrairmos a média no z, menos p delta 2, usando a função geradora da variável z transladada para a média, menos a sua média, nos dá e elevado a menos t vezes a quantidade, né? A quantidade que está transladada aqui, vezes a função geradora de momentos e lá original. Então, se nós derivarmos duas vezes e avaliarmos em t igual a zero, após tediosos e longas passagens, nós chegamos que a variância de z é 2 vezes o grau de liberdade, 2 vezes p, mais 4 delta 2. Se o delta for zero, dá 2p. Se o delta for zero, dá p, que são os valores aqui quadrado central. Então, aqui nós temos então a distribuição de formas quadráticas. Vou voltar aqui para vocês, para a gente não se perder nesse emaranhado de deduções. Quando nós tivermos uma variável x normal multivariada, p variada, com média μ, não nula, e covariância igual a identidade, ou seja, normais independentes, mas com médias diferentes de zero, a forma quadrática x', que é a norma euclidiana clássica quadrática. Dá essa variável z tem distribuição Q quadrado não central, cuja densidade é essa, e cuja média é P mais delta 2, e cuja variância é 2P mais 4 delta 2, se eu não me engano. 2P mais 4 delta 2. Então, somas de quadrados de variáveis aleatórias normais independentes, com variância 1, mas com média diferente de 0, terá essa soma de quadrado terá distribuição, que é a variável z, terá distribuição Q quadrado não central, com um parâmetro não centralidade delta 2 igual à soma dos mi's ao quadrado. Mi1 mais Mi2. Então, esse delta 2 é a soma dos mi's ao quadrado. E o grau de liberdade, nesse caso particular, é P, mas no caso geral é Ni, 2Ni mais 4 delta 2, e Ni mais delta 2 de uma forma quadrada, de uma forma geral. E a distribuição Q quadrado não central é uma mistura com pesos dado pela mistura da parte discreta, que é uma Poisson,
O Poisson tem parâmetro lambda, que é a média, delta sobre 2, delta 2 sobre 2, com uma variável que quadrada. É uma série infinita, nós vamos ter a distribuição conhecida como distribuição Q quadrada não central. Então, na próxima aula, nós vamos falar de distribuições de outras formas quadráticas, de distribuições de formas quadráticas, outros teoremas bastante importantes, e esses resultados da distribuição Q quadrado e da distribuição de Q quadrado não central serão extremamente importantes. Espero que vocês tenham entendido. Algumas passagens são realmente difíceis, uma eu até hoje não consegui fazer por mim mesmo, porque envolve uma coisa de cálculo muito avançado que eu nunca vi estudar, que é aquela função hipergeométrica generalizada lá. Muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham gostado realmente da aula.